Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O São Paulo iniciou os preparativos para a janela de transferências com o objetivo de arrecadar 155 milhões de reais em vendas de jogadores. Até agora, o clube já acumulou 85 milhões com as saídas de Eric, Michel Araújo, Wellington Rato, Nestor e William Gomes, este último negociado com o Porto por um valor significativo. A diretoria reforça que as negociações devem ser vantajosas financeiramente para o tricolor. Entre os jogadores mais valorizados estão Matheus Alves, Ryan Francisco e Lucas Ferreira, jovens promessas que despertaram o interesse de clubes europeus e árabes. Matheus Alves, em especial, é visto como uma peça-chave para alcançar a meta financeira, com o CSKA Moscou, demonstrando interesse em uma oferta que pode chegar a 100 milhões de reais. O São Paulo detém 90% dos direitos econômicos de Matheus Alves, que recentemente renovou seu contrato até 2028. O meia, de apenas 20 anos, tem se destacado sob o comando de Luiz Ubeldia, atraindo olheiros de Alemanha, Espanha e Inglaterra. A diretoria aguarda propostas mais altas antes de decidir sobre sua saída. Além de Matheus Alves, Ryan Francisco e Lucas Ferreira também estão na lista de possíveis transferências. Ryan, artilheiro da Copinha, e Lucas, titular no time principal, têm 80% de seus direitos pertencentes ao São Paulo e são cotados para render bons valores no mercado. O Shakhtar Donetsk já sondou Henrique Carmo, outro jovem do elenco. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Joga amanhã, mais cedo um pouco, é verdade, 18h30, 6h30 da tarde, contra o Mirassol no Morumbis. O São Paulo tem desfalques. O Juan, o zagueiro, né, não vai jogar, sentiu dores, tá fora desse jogo contra o Mirassol. Tá aí a notícia para vocês, tá lá no nosso site, né, no GE. Então vamos colocar o campinho com o provável time do São Paulo. Eu também senti dores, cara. É no braço por causa da vacina da gripe. Vacina. É isso, mas dá dor. Aí o departamento médico não poupou eu, não. Cara, isso eu nunca vi. O cara tomou anti-inflamatório porque tava com dor Rapaz no do braço. céu. O braço parecia que tava dormindo, tava com medo de estar tendo AVC, Porque tomou a gente. vacina da gripe. Ó a escalação de São Paulo aí, ó. Rafael no gol, Ferrarese mais uma vez, tá ganhando a posição ali, o Ferrarese na lateral, né? Ele tá bem muito demais, bem. cara. Arboleda, Alan Franco quase foi expulso no último jogo, né? Não, ele foi, né? Foi expulso, é verdade. Aquele belo carrinho, isso. né? O VAR chamou e o Ferrarese foi expulso. Isso. Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson, Luciano, Oscar, Lucas Ferreira e André Silva. E aquela posição não estranha, né? O Oscar não será um ponta esquerda, mas ele tem partido um pouco mais do lado esquerdo, vai fazer a recomposição ali por aquele lado. Então, por isso que ele tá ali com o André Silva e até o posicionamento de Pablo Maia e Alisson lado a lado. Assim, mas né? lado a lado, exatamente. Até para poder compor ali a questão. E outra, se tivesse o Cedric, imagino que ele colocaria, não sei se ele colocaria o Lucas ou tiraria algum deles, por causa do... Tá jogando também super bem. E aí dificulta quando tem o Cedric e o Ferrarese, com o Arboleda, o Alan Franco, como é que eu vou tirar alguém? Porque eles estão muito difícil, bem, né? E aí, às vezes, ele faz 3 zagueiros, né? Às vezes faz. 3 zagueiros e Tira alguém deixa lá da o frente. Cedric como um ala pelo lado direito. E o Lucas Ferreira tá voando, né, Tá cara? muito bem. Pegando confiança, só vai. É isso aí. Esse é o provável time do São Paulo, então, para enfrentar o Luciano. Do outro lado, vai estar um jogador que conhece muito bem o São Paulo, o Reinaldo. O Reinaldo está fazendo uma bela temporada no Mirassol. Vamos trazer aqui o campinho com a provável escalação do Mirassol para esse jogo contra o São Paulo. Mirassol fazendo uma bela campanha, ótima, eu diria, para as pretensões do Mirassol, né? O 12º colocado, 11 pontos nesse momento. É muito legal ver um clube tão preparado, estruturado, com investimento. O Rafael Guanais tendo essa oportunidade de trabalhar em primeira divisão, tendo esse suporte do Paulinho. Olha para você ver o que acaba trazendo, e os guerreiros dentro de campo estão super bem. Fora a parte estrutural do Mirassol, que é de primeiro mundo, né? Walter no gol, Lucas Ramon na lateral direita, João Vitor e Gêmeos a zaga, com o Reinaldo na lateral esquerda. King Naldo. Meio campo com o Neto Moura, Danielzinho e o Gabriel, meio dinâmico, né? Esse meio Danielzinho também é muito bom jogador. Negueba ou o Fabrício, Daniel ali na direita, Yuri Castilho e o Edson. O Edson é quase um Hulk, né? É um mini Hulk, porque o bicho é forte. É forte, né? No Guarani não jogou bem, mas não, no Mirassol tá fazendo
bom campeonato, já tinha ido bem no Juventude também. Então esse é o provável Mirassol que quer dificultar as coisas para o São Paulo no Morumbis. Mas é promessa de um bom jogo, porque o Mirassol não é um time que costuma jogar fora de casa se defendendo apenas. Time que gosta de jogar, gosta de enfrentar o adversário e apenas um ponto separa Mirassol e São Paulo na tabela. O Mirassol tem 11, o São Paulo tem 12. O Mirassol, tanto o Mirassol quanto o São Paulo venceram só 2 partidas, né? São times que empatam bastante aí no campeonato, Jéssica. Olha, o Inter sofreu bastante na mão do Mirassol jogando em casa. O Mirassol é um time que vai para, mesmo jogando fora de casa, disputa a posse, quer ter a posse, quer construir, especialmente durante os 30 primeiros minutos de jogo, né? Depois o time dá uma baixada da intensidade que é natural. Mas é um time que vai disputar a posse e vai conseguir reter, porque tem jogadores de qualidade ali no meio-campo que conseguem realmente envolver o adversário. Tá legal de ver o Mirassol jogar, tá legal. É um time que disputa bastante. Futebol é um jogo muito mais emocional do que muitos pensam. Tem a questão da imposição. Você vai jogar contra alguém que fala, você sabe que ele vai ficar lá, você sabe que ele vai desfazer da bola, você sabe que ele vai chegar 1, 2 vezes se ele estiver jogando fora de casa. E o Mirassol não, ele não te dá esse conforto quando você vai jogar contra ele. E é um time perigoso. E esse perigo é porque um time, por mais que não venceu, teve outros jogos que ele podia ter vencido. A questão do Inter e entre outros. Então, jogando em casa e fora, tem sido um time muito legal de se ver, né? E se o São Paulo também joga sempre melhor e muito melhor, até fora de casa, apesar do momento, dentro de casa, apesar de um momento fora de casa tá ok. Mas é jogo perigoso também pro São Paulo. Eu diria que esse jogo vai dar empate. Porque são 2 times que empatam muito no campeonato, né? Tanto o São Paulo quanto o Mirassol. Mas vai dar o quê? 4x4, pelo menos, então? Empatam demais. 3x3. Vejam só, o São Paulo e o Mirassol têm 2 vitórias no campeonato e são 6 empates contra 5 do Mirassol. São os times que mais empataram no campeonato Inter até com aqui. 4 também. O Inter, por exemplo, são tem 4 empates. O campeonato tem 4 muito empate, empates. né? Mas o São Paulo tem 6 empates em 9 rodadas. Mas vem tendo uma supremacia ainda maior dos mandantes. Sim, não tá fácil ganhar fora de casa. Não tá fácil, não. Então, São Paulo e Mirassol é o jogo que você acompanha às 6h30 da tarde. E o Oscar, hein? Porque o Oscar deixou uma ótima impressão no último jogo. Ele aparenta estar num viés de subida, né? Tá na pré-lista, hein? É verdade. Na lista larga, digamos assim, para a convocação de Carlo Ancelotti. Não acredito que ele será convocado, porque imagino que o Carlo Ancelotti vai focar nos jogadores lá da Europa, que ele tem acompanhado. Agora, é um jogador que, embora mesmo ele não tendo iniciado de uma maneira brilhante no São Paulo, nessa volta dele, ele é um jogador que tem muita qualidade. A gente percebe no momento que ele domina a bola que o trato com a bola ele é muito lúcido no que ele vai fazer, a visão que ele tem de jogo. Não está fazendo nada espetacular, super genial em campo para realmente a gente poder ver aquele lance diversas vezes, mas a gente percebe a lucidez desse jogador. E é muito importante ter um cara assim em campo. Nessa volta, depois da lesão, acho que ele está voltando bem. Vamos ver se ele consegue engatar em uma sequência. Eles vão fazer um negócio de Pablo Maia, eu acho que ele vai vindo... Ele é muito organizador, né? Ele vem com essa facilidade, com aquele ritmo dele. É uma bola mais longa, né, Alex? Ele costura o jogo, né? Ele vem pensando desse ponto e acho que... E aí a posse de bola do São Paulo melhora, na verdade, quando ele tá, né? Porque o Luciano também se movimenta super bem. Já não fica tão reativo, né? Não fica aquela coisa Isso, mas ele e Alisson, eles vão estar... Se conversam bem. Então, vão estar cuidando dessa organização do time, mas o Oscar faz o futebol parecer mais fácil, assim, né, cara? Porque... facilita o jogo. Daqui da bancada é mais fácil de falar vendo o jogo. A Jéssica falou aqui sobre a lista do Ancelotti, né? E hoje o Ancelotti comandou o último treino dele, né, no Real Madrid. Antes dele se apresentar à seleção brasileira, deu a última entrevista como treinador do Real Madrid e falou sobre a expectativa de dirigir o Brasil. A Júlia Guimarães conta pra gente como foi. Paulo precisa melhorar o seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil e na Libertadores está legal. No Campeonato Nacional, em 9 jogos, tem apenas 2 vitórias.
O São Paulo recebe o Mirassol neste sábado aqui no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro e busca, com o apoio da torcida, a terceira vitória na competição. O tricolor que já vem de um triunfo contra o Grêmio na última rodada por 2-1 aqui mesmo no Morumbi. E o Lucas Ferreira, joia de Cotia, que vive um bom momento, inclusive vem ganhando espaço na equipe de Zubeldia, falou sobre esse bom momento que ele vive e também sobre a expectativa da próxima partida. Venho agradecendo muito a Deus por essa oportunidade que eu estou tendo e sempre estou dando minha vida, o meu máximo. Estamos trabalhando muito, estamos trabalhando firme para esse jogo de amanhã, manter a colocação lá em cima. Lucas Ferreira está à disposição do técnico Luiz Zubeldia, mas o São Paulo deve ter novos desfalques para essa partida contra o Mirassol. Isso porque, além do Marcos Antônio, que tem uma lesão na coxa, o zagueiro Juan sentiu dores no joelho e está fora para essa partida contra a equipe do interior. Além disso, o Luca, com uma entorse no tornozelo, também deve ser poupado. O São Paulo está na 11ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos. Atrás vem o Mirassol, 12ª posição com 11 pontos. E o Mirassol vem de uma boa sequência, empatou com o Internacional fora de casa lá no Beira-Rio na última rodada e antes disso venceu o Corinthians em casa. É um confronto aí direto no meio da tabela entre duas equipes cheias de expectativa. Vamos até o sul do país. O Grêmio, que está num momento delicado na tabela, vai jogar domingo pela manhã. O Internacional quer evoluir no campeonato. O Grêmio encara neste domingo a equipe do Bahia, na Arena, pelo campeonato. Que o seu adversário preferido na Copa do Brasil, tá? Olha só, Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias. Tem uma dúvida se Alisson começa como titular ou Pablo Maia, tá? Oscar, Luciano, Lucas Ferreira, Cédric Soares e André Silva. Essa é a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Mirassol. Lembrando que o Oscar pode iniciar o jogo jogando novamente como segundo volante. Tem grandes chances disso acontecer. O São Paulo não terá para essa partida Juan Tressoldi, mais uma vez fora, desfalque por problemas no joelho direito. Pessoal, ficou em tratamento no Refis Plus e não será relacionado para essa partida. O Luca, também com problema no tornozelo, segue como dúvida, mas é pouco provável que vá para a partida. Ele está sendo preparado para a partida contra o Tajeres pela Taça Libertadores. E aquele recadinho rapidinho da Mais Ágil, que é a melhor empresa para você antecipar o saldo que você possui do seu FGTS. E em até 24 horas você já poderá ter acesso a esse saldo na sua conta. Rapaziada, é rapidinho. A Mais Ágil é parceira aqui do Teclas há mais de 3 anos, já ajudou muita gente e pode te ajudar também. Empresa seríssima, contato na tela e o link aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. E o São Paulo está de olho em uma eventual venda do atacante Elinho, ex-jogador da base do São Paulo, passou pelo RB Bragantino e atualmente está no Toluca do México. O Botafogo estaria até então aí interessado na contratação do atacante. O São Paulo, com isso, possui direito em receber 3,5% da transferência de acordo com o mecanismo solidário da FIFA, uma grana que pode ajudar bastante os cofres do São Paulo. Atualmente, o Elinho está avaliado em 7 milhões de euros, mais uma grana que pode pintar nos cofres do tricolor. E agora, pessoal, uma excelente notícia envolvendo o nosso zagueiraço Alan Franco. O São Paulo avançou nas conversas de renovação contratual com o zagueiro. O São Paulo já tem um acordo ali apalavrado com o zagueiro Alan Franco, ainda não acertou a pendência com o empresário do atleta. O São Paulo deve um valor significativo ao empresário do jogador Alan Franco, mas entre São Paulo e Alan Franco está tudo acordado. O São Paulo vai valorizar o atleta e o jogador quer muito continuar no tricolor. Então, nos próximos dias, talvez aí possamos ter novidades de uma renovação sendo de fato oficializada aí do Alan Franco. Uma boa notícia, porque também o atleta facilita nisso, né? O jogador quer muito continuar, está identificado aqui no São Paulo e certamente pode fazer o seu nome também na história do São Paulo. Sendo assim, com o jogador Alan Franco, tá tudo certo.
basta o São Paulo acertar a pendência com o empresário. E o atacante Zampedri, que até então está no radar do São Paulo, teve mais uma confirmação aí desse interesse do São Paulo através de um jornalista chileno. O jornalista é o José Thomas. Ele confirma aí que o São Paulo buscou informações referente ao atacante de 37 anos de idade. Olha essa aspas do jornalista. Disseram-me que o São Paulo tem Fernando Zampedri no radar. O atacante dos Los Cruzados é uma das 5 opções cogitadas pelo tricolor. Mas, até o momento, o jornalista revelou que não chegou nenhuma proposta na mesa do atacante. De fato, o São Paulo busca um centroavante, né, até experiente. O São Paulo tem aí o Rian Francisco, jovem ainda, né, pessoal? Ontem até aqui no canal eu falei de uma possibilidade do São Paulo vender o Rian Francisco na próxima janela. As chances disso acontecer são altíssimas. O São Paulo vai precisar vender alguém. E o mais cotado a sair é o que não está sendo muito utilizado, é o Rian Francisco. Isso deve acontecer. E pegando o gancho disso, pessoal, hoje saiu uma notícia do jornalista Éder Traschini, onde ele disse o seguinte aí, abre aspas, eu vou deixar até a print aqui da página SPFC Info, que levou essa informação do Éder Traschini. Olha só, a direção São Paulina informou a diversos agentes que o clube está aberto a propostas por jogadores nesta janela. O São Paulo está avisando todo mundo que está aberto a vender alguém. Olha só a que ponto o São Paulo, a diretoria no caso, chegou, né? O desespero dos caras. Isso não se faz, tá? A proposta tem que chegar, não é você que tem que ficar anunciando, comunicando que você vai vender, porque você desvaloriza o seu ativo, tá? Então, uma atitude, na minha visão, patética da diretoria do São Paulo. O tricolor precisa vender ao menos um jogador para cumprir a meta orçamentária de 155 milhões. Atualmente, o clube já lucrou 85 milhões de reais. Então, o mais cotado aí a ser vendido, né, para chegar nesse valor é o Rian Francisco. Ou vender um Ferreira ou um Alves também, que surgiu até notícias da Rússia, né, no meia, mas a princípio isso esfriou, tá, rapaziada? Mas de fato o São Paulo vai precisar vender alguém e as chances são grandes, cara, de já ser na próxima janela. E, cara, eu fico bem preocupado porque o valor vai ser merreca, porque ele não joga. Ele não tem chance. E é muita cara do São Paulo se desfazer de um jovem para trazer um atacante de 37 anos mais velho. É bem a cara do São Paulo, é o perfil do São Paulo fazer isso, né? Então, isso aqui que surgiu revoltou uma parte da torcida do São Paulo e com razão, porque isso não se faz. Você não precisa ficar comunicando a gente que você precisa vender. Isso mostra um certo despreparo da gestão do São Paulo. Outro jogador que eu disse para vocês também que pode ser vendido é o Bobadilla, né? É uma opção também, até o Ferrarese. Mas essas duas eventuais saídas não devem chegar nesse valor que o São Paulo precisa vender. Então, o mais cotado a sair vai ser jogador de base, né? Então, hoje, o que está perigando mais é o Rian Francisco, porque ele não tem chance, porque ele não joga. E depois vai ter aquele papo, igual do William Gomes, né? Vendemos por X porque ele não tem minutagem, ele não joga, então não tem como exigir muito. Vai ser a mesma conversinha, tá, rapaziada? Infelizmente, tá? Bom, essas são as informações de hoje. Muito obrigado a vocês que também votaram lá no Prêmio Best. Subimos mais 4 posições. Estamos em 31, precisamos ficar pelo menos no top 20, rapaziada. Eu vou deixar o link de novo aqui no primeiro comentário fixado. O da Maisad eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Daí vota lá. A cada dia você pode votar ao menos uma vez na gente. Conto com o seu apoio. Estamos sonhando, hein, rapaziada? Estamos podendo chegar lá no top 20 muito com sua ajuda. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu? Abração. Futebol brasileiro com a camisa do Grêmio e também do Atlético Mineiro. Depois de quase 8 temporadas, ele se despediu nesta sexta-feira do Tigres do México, saindo pela porta da frente. Foram 336 jogos e 8 taças conquistadas. Dá uma olhada no que o site do Tigres escreveu sobre o brasileiro, abre aspas, a era mágica de Rafael Carioca chegou ao fim após 7 anos e 9 meses, tornando-se uma lenda viva dessa instituição. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Rafael Carioca para saber o que ele está pensando a respeito dos próximos passos. E a frase foi, abre aspas, estou decidido a voltar para jogar no Brasil, mas ainda não tenho nada fechado.
Agora é esperar os contatos. Pergunta que eu deixo para você: caberia no seu time do coração? Titular absoluto durante toda a passagem no futebol mexicano. Quero te atualizar agora sobre as últimas do Corinthians. Dessa vez não falarei sobre política, mas sim sobre o time, com duas importantes novidades. Memphis Depay e Rodrigo Garro estão entre os relacionados do Timão para o confronto da noite desse sábado contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. Memphis Depay, que não joga desde 10 de maio, a última partida, a vitória por 2-1 contra o Mirassol. Na temporada são 26 jogos, 6 gols e 10 assistências. Já Rodrigo Garro vive ainda mais tempo fora do Timão. Sua última aparição em 27 de março, quase 2 meses atrás, no 0-0 contra o Palmeiras. Garro, que por conta de problemas no joelho, só atuou 10 vezes com 1 gol e 2 assistências. Foi por causa desse problema no joelho que o Rodrigo Garro precisou viajar para a Espanha em busca de tratamento. E a expectativa é de que o Garro ganhe alguns minutos, enquanto o Memphis Depay atue até como titular. Corinthians, que é o 8º colocado no Brasileirão, com 13 pontos em 9 partidas, em momento de recuperação. São 3 vitórias consecutivas, todas por 1-0, contra Novo Horizontino, Santos e Racing do Uruguai. É bem verdade que o nível dos adversários não inspira tanta confiança. Jogo contra o Galo bastante importante, até para a gente entender o atual estágio corintiano. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Ainda há chance de o Verdão anunciar algum reforço até a disputa do Super Mundial de Clubes. Palmeiras, que gastou quase 430 milhões de reais com contratações na atual temporada. A resposta é não, apesar de muitas especulações. Brian Rodrigues, Gabriel Grando, Léo Jardim, Rubens, Juninho Capixaba foram alguns dos nomes especulados, mas Palmeiras assegura que não há ninguém tão próximo a ponto de ser anunciado e inscrito na janela do Super Mundial, que começa em 1º de junho e se encerra no dia 10 de junho. A competição tem início previsto nos Estados Unidos para 15 de junho. Palmeiras, que tem um grupo relativamente acessível e cujo principal adversário é o Porto. Por que é tão difícil para o Palmeiras registrar um jogador nesse período? É um momento de janelas fechadas em todo o mundo. Vai haver essa abertura da janela especificamente para o Super Mundial de Clubes. E o Palmeiras também tenta entender se vale a pena trazer alguém que vai ser apresentado logo de cara, vai estar à disposição para a disputa do Super Mundial, sem que essa pessoa possa ter treinado, se acostumado ou até se adaptado ao restante do elenco. A boa fase do Palmeiras, com 14 vitórias em 15 jogos, também tira um pouco da pressão na busca por reforços. Então, o que eu ouvi antes de gravar esse vídeo de uma fonte alviverde é de que, a menos que surja uma enorme surpresa nos próximos dias, o Palmeiras deve ir com esse atual elenco para a disputa da competição nos Estados Unidos. Nicola, mas e o Brian Rodrigues? O Palmeiras assegura que não tem negociação com o atacante uruguaio que pertence ao América do México. O Hugo Cajuda, empresário do Abel, tentou intermediar essa negociação, mas houve resistência alviverde e o nome nem sequer foi adiante. Bora de informação exclusiva para fechar o vídeo. Quero contar que o William Arão foi oferecido ao São Paulo nos últimos dias. Volante de 33 anos de idade, que está livre no mercado, ele rescindiu seu contrato com o Panathinaikos ao longo da semana. Talvez você não saiba, mas o Arão passou pelas categorias de base do São Paulo, jogou entre 2008 e 2010. Chegou inclusive a ser campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2008, ao lado de Casimiro, Lucas Moura, o Vini, entre outros jogadores. Contato com o São Paulo partiu do pai do William Arão, que tem uma série de amigos dentro do clube. A pergunta foi algo como, e aí, o que vocês pensam sobre o Arão? Ele está disponível no mercado. Há interesse? São Paulo agradeceu a sugestão, prometeu analisar, mas entende que não há capacidade financeira para um investimento desse tamanho. Mesmo levando em consideração que o Arão está livre no mercado e que não haveria necessidade da compra dos direitos econômicos, o pacote William Arão, entre salários, direitos de imagem e luvas, não sairia por menos de R$1 milhão por mês. E por conta da enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, o tricolor hoje não se sente capaz de fazer um investimento desse tamanho. Por isso o tricolor praticamente descartou a chegada do atleta, que tem deixado ou deixou uma boa impressão em sua passagem no Panathinaikos e busca um clube para jogar no país. Caberia no seu time do coração? Seria importante no São Paulo? Já registra a sua opinião no espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde assim que surgir notícia. Tchau!
O São Paulo vive grande fase sob o comando de Zubeldia. Ainda assim, a diretoria entende que o time pode melhorar. Isso porque, tendo a intenção de brigar pelos principais títulos da temporada, o tricolor sabe que ainda precisa de reforços pontuais para suportar a alta carga de jogos do futebol brasileiro. Neste cenário, o clube vem manifestando interesse em alguns jogadores. Na semana passada, o nome de Canóbio ganhou força no clube, mas, até o momento, a situação não avançou. Agora, o meio-campista Thiago Mendes voltou à pauta do clube. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo jornalista Alexander Vieira, especializado em notícias da equipe do Morumbis. Segundo ele, o São Paulo fez uma consulta pelo jogador, mas não avançou. Os valores em torno do negócio foram considerados fora da realidade do clube, que, apesar do interesse, optou por descartar a possibilidade. Neste cenário, o Cruzeiro, que irá se reunir com o jogador, surge como um possível destino. Thiago Mendes teve grande passagem pelo tricolor entre os anos de 2015 a 2017, antes de ser vendido ao Lyon, da França, onde permaneceu por 6 temporadas. Atualmente no Al Rayyan do Catar, o meia tem como companheiros Roger Guedes e Gabriel Pereira, ambos ex-Corinthians. Nesta temporada, o jogador atuou em 20 jogos, marcou um gol e distribuiu uma assistência. E você, torcedor, o que acha da situação de Thiago Mendes? Deixe sua opinião nos comentários.